Glória a Deus, amém, amados? Aqueles que estão alegres, digam amém. Aleluia. Então você pode tomar o seu assento, por favor. Enquanto você vai tomando o seu lugar, olha para esse irmão amado que está do seu lado e diga para ele assim: te prepara, irmão. Mas diga assim com muita convicção, diga assim: te prepara, irmão, que Deus tem uma palavra para a sua vida. Glória a Deus. Quem estava aqui no Tadel da semana passada? Amém? Glória a Deus, bastante gente. Na semana passada o nosso pastor trouxe uma palavra muito abençoada aqui, que falou ao nosso coração, uma palavra de ensino, uma palavra poderosa para mudar as nossas vidas. Ele deu início a isso e eu fiquei refletindo sobre isso nessa semana, e quando recebi o convite para estar ministrando a palavra, eu gostaria de falar mais um pouco sobre isso. Quem é que lembra qual que foi o tema da mensagem da semana passada? Cuidado com a danada da sem osso. É um tema, né, irmãos? Dá um livro, né, pastor? Cuidado com a danada da sem osso. Meu irmão está até botando a língua aqui já, não bota a língua. Mas é muito bom falar sobre a língua, não é verdade? A língua sempre dá muito assunto. Inclusive tem vários ditadinhos populares que a gente ouve sobre a língua, não é verdade? Quem é que conhece algum aí? Jacaré não entrou no céu por quê? Tinha boca grande. Tem alguns outros aí, quem lembra aí? Me ajuda aí. Às vezes a gente fala assim, ó, o fulano, como é que é, André? A língua é o chicote do corpo. Às vezes a gente fala assim, o fulano quando morrer, a língua vai num caminhão e o corpo num caixão. Ou se não, misericórdia. Ou se não, ó, esse aí se morder a língua morre envenenado. A gente ouve isso, às vezes a gente fala também, não é verdade? Porque é interessante como as nossas palavras, elas têm muito poder. E o título que eu gostaria, o tema que eu dei para essa mensagem é: existem palavras e palavras. Não é tão criativo, né, quanto cuidado com a danada da sem osso, né? Mas existem palavras e palavras. Eu até achei uma imagenzinha na internet lá, se o Eric quiser projetar para nós aí. Uma imagem bem legal ali que mostra uma palavra levando para o buraco e uma palavra tirando do buraco. E o texto que eu gostaria de compartilhar com você, irmão, é um texto bastante conhecido, que está lá no livro de Provérbios. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo. Livro de Provérbios, capítulo 18, no verso 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Essa é na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Na RA diz assim: morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a domina comerá do seu fruto. Amém? É interessante que as pessoas cada vez mais estão muito preocupadas com a beleza e com a higiene da sua boca. E isso é bom, isso é legal. As irmãs cada vez têm passado batons diferentes, as grandes empresas de cosméticos têm investido nisso. Cada vez mais tratamentos ortodônticos têm surgido. Nos preocupamos muito com a aparência da nossa boca. Nos preocupamos também com o nosso hálito, e isso é maravilha. Maravilha. Tem alguns irmãos que comem um chicletinho. Tem alguns irmãos que comem um house. Tem alguns assim, quando o negócio é mais tenso, assim, comem um house preto. Nos preocupamos muito com isso. Mas nos preocupamos pouco com as palavras que saem
da nossa boca. E aqui nós vemos no livro de Provérbios, cerca de 1000 anos antes de Cristo, Salomão falando sobre a preciosidade da palavra. E nós vivemos em um mundo de comunicação. Vivemos em um mundo de comunicação, onde nós nos comunicamos diariamente através da nossa boca, através das redes sociais, através de muitos meios nós nos comunicamos. E às vezes nós falhamos na comunicação. Às vezes nós não nos comunicamos da forma como deveríamos. E por culpa disso, coisas ruins acontecem. Às vezes surgem contendas, fofocas. E alguns problemas acabam surgindo. Tem um dito popular que diz, é um antigo provérbio que diz assim: existem 3 coisas que não voltam mais. Quem é que já ouviu isso? A palavra, ou melhor, a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Palavras lançadas, palavras de vida, palavras de morte, palavras de salvação ou palavras de destruição. As nossas palavras, elas têm muito poder, irmãos. E eu sei que eu estou falando aqui hoje para um grande número de líderes, e para aqueles que são líderes, a sua palavra tem ainda mais poder diante dos seus liderados. Sabe que às vezes quando o nosso pai, entenda isso também como um discipulador, nos dá um puxão de orelha, dói mais, não é verdade? Por quê? Porque nós temos um amor, porque nós não queremos decepcionar aquela pessoa. Quando é alguém que nós nem conhecemos, às vezes, cara, dá uma puxada de orelha, a gente não está nem aí. Por isso, as nossas palavras, elas precisam ser medidas. Com as nossas palavras, nós podemos construir relacionamentos. Com as nossas palavras, nós abençoamos uma vida. Nós aconselhamos pessoas. Palavras de vida. Com as nossas palavras, nós construímos uma família. Através da comunicação. Irmão Renato, lembra quais que foram as primeiras palavras que tu falou para a irmã Lena? Não lembra mais. Lembra ainda? Lembra? Não foi a paz do Senhor, amada. Mas com as nossas palavras nós construímos relacionamentos. Construímos muitas coisas através da comunicação, do diálogo. Construímos um melhor amigo. Aconselhamos, recebemos conselhos. Mas as nossas palavras, elas não são somente palavras de vida. A Bíblia diz que as nossas palavras, elas também podem ser palavras de morte. Então, em contrapartida às palavras de vida, existem as palavras de morte. Quais que são as palavras de morte? Palavras ruins, palavras agressivas. Quantos casamentos acabam por culpa de palavras que são lançadas? Quantas amizades de anos acabam por culpa de uma fofoca? Quantas pessoas perdem o seu emprego porque não sabem se calar no momento de calar? Então as nossas palavras, elas têm muito poder, amados. E nós precisamos estar atentos a isso. Vamos fazer um test drive agora. Se tem um irmão aí do seu lado, olha para ele aí e lança uma palavra de vida sobre a vida dele agora. Diz para ele assim, ó: Deus tem um plano na tua vida, irmão. Diz para ele assim, ó: Deus tem coisas grandes e lindas para você. Viu como ele ficou todo felizinho? Viu como ele ficou sorridente? Tem uns que estão rindo até agora. Agora lança uma palavra de morte aí. Ninguém quer lançar a palavra de morte? Olha e diz para o irmão que está do seu lado: irmão, o que é esse teu cabelo? Irmão, que roupa é essa, pelo amor de Deus? Às vezes uma palavra simples como essa faz a pessoa murchar, ficar triste. Não é verdade? E eu quero falar com você assim rapidinho sobre
3 pontos que eu coloquei aqui na nossa mensagem, que é o que falar, como falar e quando falar. O que falar, quando falar e como falar. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre o que falar. O que nós devemos falar? Quais que devem ser as palavras que saem da nossa boca? Devemos sempre, irmãos, sempre lançar palavras agradáveis e abençoadoras. Lá em Provérbios 16, 24, a palavra de Deus diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Nós devemos tomar muito cuidado porque nós temos uma tendência natural, e isso é a nossa carne gritando, uma tendência natural a sermos críticos, a sermos murmuradores, e às vezes nós nem nos damos conta de quem está à nossa volta. Às vezes murmuramos perto dos nossos filhos, às vezes falamos assuntos de adultos na frente de crianças. E quando eu falo crianças, entenda isso também como crianças espirituais. Às vezes não falamos como deveríamos. Às vezes não falamos as coisas corretas. Lá em Efésios capítulo 5, no verso 4, diz assim, a partir do verso 13, diz assim: mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Palavras torpes, inconvenientes, chocarrice. Você sabia que eu já tive um problema numa célula, isso há muito tempo atrás, nós nem chamávamos assim na época. Eu tive um problema numa célula entre um líder em treinamento e um anfitrião. Sabe por quê? Por causa de chocarrice, por causa de brincadeira inconveniente. Eles foram chegando a um ponto de intimidade um com o outro, e aí começou a brincadeirinha. Sabe aquela brincadeirinha pesadinha? Sabe? Bah! Daí um dos fulanos pegou e cortou o cabelo, fez um corte diferente lá, e o outro começou a pegar no pé. Esse cabelo. Toda hora, toda semana, todo dia. Sabe o que aconteceu? Fechou o coração. Deu um atrito. Começou como uma brincadeira, mas o limite foi ultrapassado, e aquilo se tornou um grande problema. A multiplicação da minha célula naquele momento foi comprometida por culpa disso. Por culpa de uma brincadeirinha de mau gosto. Uma brincadeirinha de criança, de guri de escola. Sabe, aquela pegadinha de pé assim, que às vezes incomoda. Aquela folgaçãozinha, bah, olha a orelha do fulano, bah, olha o nariz do fulano, bah, olha o cabelo do fulano, bah, mas olha o pé do ciclano, ah, mas olha o sapato, ah, mas essa roupa. Sabe aquela brincadeirinha assim que vai insistindo e gera um desconforto? É tão desagradável isso. Hoje se chama isso de bullying na escola. Isso traz consequências. Esse tipo de palavras não podem sair dos nossos lábios. Tem gente que fala tanto, que parece rádio AM. Só que não aproveita nada. Se pegar o cara, virar de cabeça para baixo, chacoalhar, não cai um versículo bíblico. Então, irmãos, as nossas palavras, elas devem ser palavras abençoadoras. Não podemos ser críticos demais, não podemos viver murmurando. Amém, gente? Sabe que assim como a adoração é um estilo de vida, a murmuração também é. Tem gente que reclama de tudo o tempo todo. É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio.
Aí o copo está sempre vazio, está sempre ruim. Tem até uma historinha que conta que uma vez Jesus estava lá no céu. É historinha, tá, gente? Não é verdade isso. Jesus estava lá no céu, assim, dando uma volta lá. Aí pensou, não, eu vou descer na terra. Vou descer na terra, ver como é que as coisas estão lá. E desceu ali no PA. Desceu de médico do SUS. Desceu lá com a roupinha pronta de médico do SUS. Aí chegou lá para o médico que estava no plantão e disse, pode ir embora que agora eu vou assumir o plantão. Aí Jesus sentou na mesa, assumiu o plantão, chamou o próximo paciente, próximo, pode entrar. Aí entrou um paciente empurrando a cadeira de rodas. Aí sentou na frente de Jesus. Jesus olhou nos olhos dele e disse assim, levanta e anda. E ele levantou e andou. Levantou e andou. Na hora. Imediatamente o milagre aconteceu. E aí saiu para a sala de espera empurrando a cadeira de rodas. Quando chegou tinha um monte de gente ali esperando. Aí o pessoal, e aí, como é que é o médico novo do plantão? É bom o médico? Disse assim, olha, é igualzinho os outros. Nem me examinou, disse que eu já estava bom e eu saí. Então às vezes a gente está tão focado em murmurar e achar as coisas ruins, que a gente nem vê a bênção de Deus na nossa vida. A segunda coisa, irmãos, é como falar. O que falar? Palavras de bênção. Como falar? Como falar? Muitas vezes nem é o que se fala, mas como se fala. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Tão importante quanto o que falar é como você vai falar. Em qualquer relacionamento que você desenvolver, seja no seu relacionamento profissional, de trabalho, seja nos seus relacionamentos na igreja ou na família, surgirão pessoas com opiniões diferentes, que vão te confrontar. Não, mas eu acho que esse negócio de igreja aí não é legal não. Acho que pastor é tudo ladrão, que isso aí é lavagem cerebral. E eu sou contra esse negócio de igreja aí. Aí o que a gente faz? A gente pega o cara pelo pescoço e chama o Silvião aqui. Então como falar? Durante o nosso dia muitas vezes vão surgir dificuldades. No trânsito, alguém vai te fechar, vai buzinar. Alguém pode estacionar aqui atrás, né, Ju? Estaciona ali atrás, já dá um problema, a pessoa já vem lá com o coração inflamado, né? Falando em língua estranha já. E aí qual vai ser a nossa atitude? O que nós vamos falar? As nossas palavras, irmão, elas devem ser sempre temperadas com amor. Lá em Provérbios capítulo 15, no verso 1, diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Sabe a palavra branda, o pacificador, que tem sempre um conselho, aquela história lá de um vizinho brigando com outro vizinho, né? Aí o cristão morava no meio, aí um vizinho de um lado foi lá e disse: tu viu o que o fulano me fez? Eu não aceito isso aí. Disse, pois é, tu vê só. Aí veio outro vizinho e disse: tu viu o que o fulano me fez? Eu não aceito isso aí. Pois é, não acho que eu tenho razão. Não, acho que tu tem razão. Aí saiu os dois vizinhos lá, um de cada vez, saiu, foi embora. Aí vem a mulher e diz: como é que tu fala isso aí? Tu concordou com os dois, diz que os dois têm razão. Aí ele disse para a mulher: pois é, tu sabe que eu acho que tu tem razão. Sabe, pacificador, o cara não está afim de encrenca. Só que às vezes a gente não está muito em espírito, e a gente é meio afim de encrenca mesmo. Mas essa não deve ser a nossa atitude, irmãos. Por isso, como falar é muito importante. Palavras mansas, domínio próprio. Eu não gosto, sabe que eu não gosto de usar a buzina do carro. Eu tenho isso comigo, assim, não gosto muito de usar buzina, só em último caso, né? Muito menos xingar alguém no trânsito. Eu acho que eu nunca fiz isso. Nunca xinguei ninguém no trânsito. Deus me dá um domínio próprio, assim, quando eu sento atrás da direção, é um negócio espetacular. E aí esses dias eu estava indo assim, o cara não deu o pisca e veio pro meu lado assim,
quase bateu no meu carro, e eu indo pro canto, e aí acho que eu vou ter que buzinar. E aí nisso ele olhou e saiu assim, e aí diminuiu o carro e baixou o vidro, e eu fiquei na minha ali, né? Acho que o cara vai me xingar agora, vai botar a culpa em mim, alguma coisa. E ele parou do lado assim, pá, me perdoa, não enxerguei o teu carro. Eu disse, tranquilo, mano, nem esquenta, não foi nada. Né? Daí eu fiquei surpreso com aquela atitude. O que eu pensei? Deve ser cristão. Na maioria das vezes não é isso que acontece, não é verdade? O cara já xinga, já sai chutando. Eu não gosto muito de buzinar, mas a Priscila adora, irmãos. Eu digo pra ela assim, amor, tu alivia todo o teu estresse na buzina do carro, né? E ela, que alívio, precisava buzinar. Mas nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. E a última coisa que eu quero falar é sobre quando falar. Quando falar? O que falar, como falar e quando falar. Em muitos momentos, a melhor coisa que nós podemos fazer é ficar em silêncio. Calar. Lá em Provérbios 17, 28, diz que até um tolo passa por sábio em silêncio. Em Provérbios 25, 11 diz, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Nós não podemos ser inconvenientes. Sabe aquela situação lá, daqui um pouco morre um familiar de uma pessoa lá da tua célula. Aí tu chega lá no velório, qual é a primeira pergunta? O cara era crente? A pessoa ali esperando um abraço, um conforto, e a gente já chega com uma pergunta para dar o destino do morto. Não é verdade? Então nós precisamos cuidar com o que nós vamos dizer. As nossas palavras, elas precisam ser ditas no momento certo. Lá em Eclesiastes diz que há tempo de falar e tempo de calar. Mas quando nós devemos ficar quietos? Quando que a gente deve calar? Devemos calar quando pessoas estão falando. É muito importante calar quando pessoas estão falando. É muito importante aprendermos o valor da oração intercessória. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas eu sei que eu estou falando para líderes aqui. Eu já passei por isso. De uma reunião, me pedirem para orar, e eu começar a orar, e alguém começar a orar mais alto do que eu. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Nós precisamos saber o tempo de calar. Imagina, de repente eu estou sentado numa mesa, está lá o pastor Oséias e o pastor Cléo conversando, e mais, de repente, um ou dois pastores, o pastor Lima está lá junto. E aí o pastor Lima lá faz uma pergunta, o que vocês acham sobre alguma coisa? E aí eu salto na frente de todo mundo e respondo, vocês acham que isso está certo? Não, é tempo de calar. É tempo de me sujeitar aos meus líderes, de ouvir aquilo que eles têm para me ensinar. Às vezes nós agimos tanto no ímpeto, de forma tão precipitada, e acabamos falando, ou melhor, perdendo a chance de ficar quieto, como a gente costuma dizer. Amém, gente? Tem uma história que conta que um jovem, ele foi falar com um filósofo, e ele foi correndo e disse para o filósofo, eu tenho uma coisa muito importante para te contar. E aí esse filósofo disse assim, mas isso que tu vai falar, já passou pelo teste das 3 peneiras? E aí o jovem disse assim, teste das 3 peneiras? Não. Aí o filósofo disse assim,
Então você vai aprender sobre o teste das 3 peneiras hoje. Isso que você vai me contar é verdade? Você tem certeza que isso é verdade? Você testemunhou esse fato? Ou isso você acha que é verdade e alguém te contou, você ficou sabendo? Ele disse, olha, eu não tenho toda a certeza de que é verdade. Ele disse, então vamos para a segunda peneira. Isso que você vai me contar é bom? Isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para essa terceira pessoa que está envolvida na história? E aí ele disse, olha, eu não posso afirmar que isso vai ser bom. E aí o filósofo disse, então vamos para o teste da terceira peneira. Isso que você vai me contar é realmente necessário? Eu preciso realmente saber disso? Isso vai ser importante? Isso vai mudar minha vida de alguma forma? E ele disse, olha, eu não posso te afirmar isso. E aí o filósofo concluiu dizendo assim, se não passou pelas 3 peneiras, se nós não vamos nos beneficiar, perdi aqui, gente. Ele diz assim, se não passou pelas 3 peneiras, se eu e você não vamos nos beneficiar, esqueça e enterre isso tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente onde nós vivemos. 3 peneiras, a verdade, a bondade e a necessidade. Se as nossas palavras passarem por isso, eu tenho certeza que nós vamos ter uma quantidade bem menor de problemas. As nossas palavras têm poder. As nossas palavras geram vida e geram morte. Com as nossas palavras nós construímos e destruímos. Com as nossas palavras nós fazemos discípulos de Jesus. Com as nossas palavras nós fazemos uma célula abençoadora que transforma a vida de centenas de pessoas. Você está vendo como as nossas palavras são importantes? Você concorda com isso? Que nós precisamos tomar mais cuidado com as nossas palavras? Amém, gente? Então olha para esse irmão amado que está aí do seu lado e diga para ele assim, ó, chega de telefone sem fio, irmão. Vamos ficar de pé, queridos, por favor? Que sejamos abençoadores. Que as nossas palavras sejam palavras de vida. Que tenhamos convicção daquilo que nós estamos falando. E que não venhamos a jamais esquecer daquele que talvez seja o propósito mais importante das nossas palavras. Até agora nós estávamos falando de um relacionamento horizontal com os nossos irmãos. Mas através das nossas palavras, através das palavras do nosso coração, nós desenvolvemos um relacionamento com o nosso Pai que está no céu. Orar é falar com Deus. E eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. A fechar os teus olhos e usar os teus lábios para falar com Deus. Fale com o Senhor nessa hora. Por mais um instante nesse culto, eu quero te convidar a orar. Quem sabe você sabe que lançou palavras de maldição sobre a vida de alguém. Quem sabe em algum momento da sua vida lançaram palavras de maldição sobre a sua vida, falando que você nunca seria nada, que você não era capaz.
Fale com o Senhor. Quem sabe você há algum tempo não tem orado pelos seus discípulos, pelos seus familiares, pelas pessoas que você ama. Fale com o Senhor sobre essas pessoas nessa hora. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. Minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Pai, nós nos sujeitamos à tua palavra, Senhor. Nos sujeitamos ao teu nome, Senhor. Paizinho amado, nos livra, Senhor, de lançarmos palavras de maldição, Pai. Nos livra, Senhor, de agirmos de forma precipitada, permitindo que a ira tome conta do nosso coração. Palavras que ferem, que matam. Nos livra disso, Senhor. Oh, Pai, nos dá mansidão, nos dá domínio próprio. Que as nossas palavras sejam palavras de vida, palavras de ânimo, palavras que levantam, palavras que curam, palavras que transformam e libertam, Senhor. Oh, Deus amado, trabalha nos nossos corações, Senhor. Nós sabemos que somos espelho, Pai, para muitas pessoas, para os nossos discípulos, para os nossos filhos, para os nossos familiares. Ah, Deus, não permite, Senhor, que venhamos a envergonhar o Teu nome através das nossas atitudes, através das nossas palavras, Senhor. Ah, Senhor, que as nossas palavras sejam abençoadoras. Ah, Senhor, nos dá um coração segundo o Teu, Pai. Oh, Senhor, no nome de Jesus, trabalha, Senhor, nas nossas vidas. Trabalha nos nossos corações, Senhor. Oh, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Que possamos, Paizinho amado, colocar essa palavra em prática na nossa vida. Que sejamos praticantes, Senhor. Que as pessoas, Senhor, ao olhar para nós, possam te ver, Senhor. Assim como naquele dia eu olhei para aquele homem no carro e vi algo diferente. Que estas sejam as nossas palavras. Palavras de pessoas diferentes. Palavras de pessoas que são luz nesse mundo. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós erramos. Nós rejeitamos, Senhor, toda a palavra de maldição que foi lançada sobre a nossa vida. Nós renunciamos isso, nós rejeitamos isso, porque nós sabemos que somos mais que vencedores em Ti, Senhor. Que tudo podemos em Ti, Senhor, que nos fortalece. Oh, meu Deus, se porventura há alguma ferida por culpa de uma palavra lançada, eu te peço cura nessa noite. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Para me ensinar
o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, Pastor, por favor, amado. como tu bem queres. Abro o meu coração. Aleluia. 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 Nós todos sabemos que o atributo principal do fruto do Espírito é o amor. Que precisamos ter amor em tudo aquilo que fazemos. Mas é inegável que o domínio próprio, a temperança, é fundamental para que possamos viver uma vida próspera e abençoada em tudo aquilo que fazemos. Muitas vezes nós amamos demais em um momento, mas uma palavra destrói todo aquele sentimento, toda aquela ação de amor. Eu vi uma frase essa semana que me chamou muita atenção. E a frase dizia assim: ou você tem domínio próprio, ou você terá um demônio próprio. Porque quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio, que faz dele um escravo de seu temperamento, um escravo de suas ações impensadas. Que Deus nos dê graça e que possamos sair daqui ainda mais fortalecidos nesta verdade. Eu quero, antes de orar, de encerrar, convidar você a, junto comigo, nós cantarmos parabéns por irmão muito amado, alguém que nós amamos muito, um dos líderes da igreja, e que hoje está completando 20 anos. É 20? Vem aqui na frente, Silvio. Se tem algum discípulo dele junto, aí vem junto aqui com ele. Vem junto para orar por ele, para abençoar a vida dele. Olha para a igreja. E nós queremos encerrar então orando pela vida dele, abençoando ele. O pessoal da célula dele que está junto aí, pode vir aqui na frente também, no nome de Jesus. Senhor Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar, Senhor, pela vida do Silvio. Abençoar ele, Senhor, e ministrar, declarar sobre a vida dele toda sorte de bênçãos celestiais. Que tu venha, Senhor, abrir o céu sobre ele, derramar, Senhor, abundantes, férteis e poderosas bênçãos sobre ele e a sua família. Eu oro, Senhor, para que os teus anjos estejam guardando ele, protegendo, guardando de todo mal e impedindo que o inimigo toque nele. Que ele seja cada dia mais, Senhor, um servo valoroso, temente a Ti, que Te ama, que ama também o próximo, Pai, como a Si mesmo. Prospera tudo aquilo que ele fizer, Senhor. A liderança da sua célula, no setor, cada discípulo, que a Tua mão, Senhor, esteja estendida sobre ele para guardar, proteger e também para guiar. Deus, eu abençoo, Pai, mais uma vez o Teu filho. E peço, Senhor, que Tu dê a ele ainda muitos anos de vida. E que todos estes sejam anos felizes e Te servindo, Pai, de todo o coração. Obrigado, Senhor, por mais esta reunião de Tadel. Obrigado por cada líder, cada irmão amado, irmã que está aqui nesta noite, anfitrião. Derrama sobre eles, Pai, abundantes bênçãos. Que amanhã, Senhor, e a partir de amanhã possamos ter células ungidas, células abençoadas, onde a Tua palavra, a palavra abençoadora, seja, Senhor, pregado, falado, compartilhado. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus, pedindo a cada um de nós, Pai, uma noite abençoada. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Se você é bom cantar parabéns, vamos lá. Parabéns. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E Jesus te abençoe. Essa é a nossa oração.